Irmãos, nesses dias, nós estaremos juntos aqui, nós vamos ter uma palavra sequencial, nós vamos construir camadas. Nós vamos falar hoje algo que vai ser a base do que nós vamos falar amanhã e depois à noite. Nós vamos construir pequenas camadas para formar uma ideia de algo que acredito que vai ser bênção nas nossas vidas. Nosso propósito não é falar uma ministração evangelística, mas é partir do pressuposto que todos que estão aqui têm o conhecimento da graça de Deus, têm o conhecimento do amor de Deus, sabem que são salvos, sabem que foram escolhidos, sabem que foram amados, que não existe absolutamente nada que a gente possa fazer, que a gente não contribuiu com nada para a nossa salvação, que foi a graça de Deus que nos alcançou e que nos chamou, e Ele nos chamou, Ele nos justificou, e o que Ele justificou, nós temos passado por esse processo até que um dia nós sejamos também glorificados. E apesar de nós entendermos essa graça tão grandiosa, nós entendemos principalmente que existe um processo de Deus após o nosso novo nascimento. Nós, os novos nascidos, uma vez que fomos salvos pela graça de Deus, que nós não escolhemos, Ele que escolheu a nós, Ele escolheu cada um de nós, Ele que nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele que nos buscou como ovelhas, Ele nos trouxe, Ele nos acolheu, e essa foi uma obra de amor grandiosa. Agora, quando Ele nos coloca no seu reino, e Ele planta a divina semente da fé em nossos corações, há um procedimento pelo qual nós, que agora somos filhos de Deus, que recebemos o poder de sermos filhos de Deus, nós devemos viver, devemos crer, devemos andar para que o reino de Deus possa ser conhecido através de cada um de nós. Esse é um processo que nós chamamos, e nós vamos ver algumas coisas sobre isso nesses dias, de santificação. Nós fomos salvos pela graça de Deus, sem nenhuma participação nossa, mas nós passamos agora a vivenciar essa obra também grandiosa de Deus, mas agora também através de uma escolha diária, de uma participação nossa, que é a santificação. E a base dos nossos dias é o versículo de 2 Pedro 1,4, que fala o seguinte: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Deus, em sua graça, em seu amor, nos deu grandiosas e preciosas promessas, e por meio dessas promessas, Ele nos deu uma capacidade, que é esse poder de João 12, de sermos feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus recebem o poder de serem participantes da natureza divina. De forma que antes, nós que tínhamos apenas uma natureza humana, com os nossos padrões humanos, os nossos valores humanos, a nossa perspectiva humana, as nossas limitações, agora nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E com esse poder vem a capacidade, gerada pelo Espírito de Deus, de sermos semelhantes a Jesus, participantes da natureza divina. Por quê? Porque nós escapamos da corrupção que há no mundo. E essa corrupção que há no mundo é causada pelos nossos desejos. Guardem isso. Nós saímos da corrupção do mundo, nós saímos dessa corrupção que é gerada pelos nossos desejos. Os nossos desejos são deixados de lado e nós passamos a vivenciar essa natureza divina. Como que é essa natureza divina? Essa natureza é tão poderosa de Deus. Quando você se aproxima um pouco mais de Deus, você não consegue vê-lo de uma perspectiva grandiosa. Você não consegue ver a majestade, o poder, a força. Você não consegue imaginar nesse poder de criação, essa presença, a sabedoria. A gente olha para um Deus que nele reside toda a plenitude, Ele é pleno, Ele é absoluto. Toda a inteligência, toda a criatividade, toda a força, toda a bondade, toda a misericórdia, toda a compaixão estão nele. Essa é a nossa natureza, quando nós também nos tornamos participantes dele.
Nós recebemos muitas promessas. Nessas promessas nós temos um caráter altruísta, que é diferente da nossa natureza egoísta. Por essa glória de Deus, quando nós fomos chamados filhos de Deus, Ele nos gera um amor incondicional, perdão, alegria, paz que excede o entendimento, um poder sobrenatural, vitalidade, sabedoria, entendimento, pureza, discernimento, criatividade. Nós passamos a viver em justiça, em santidade e em misericórdia. Você consegue identificar essas características em você? Quando você se olha no espelho, você vê esse poder sobrenatural, a vitalidade, você se vê como uma pessoa cheia de sabedoria, cheia de discernimento, alguém criativo, alguém que tem um amor incondicional, que é perdoador, alguém que tem um caráter altruísta, que é alegre, que tem a paz que excede todo o entendimento. Você consegue perceber que Deus nos deu essas características para um propósito? Não é como se Ele tivesse nos dado para o nosso prazer, mas Ele nos deu porque nós agora somos agentes do reino. Ao sermos aqueles chamados filhos de Deus, os seguidores de Jesus, nós temos uma missão, que é estender o reino de Deus aqui na terra, realizarmos a vontade de Deus para que ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então cada um de nós recebe essa natureza divina, para que a gente possa andar por ela e refletir a glória de Deus, estendendo o reino de Deus. Diante dessa glória, desse poder de Deus, eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você. Será que nós vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas que não conhecem Jesus? Será? E nós estamos falando de um Brasil cuja maioria se diz cristã. Nós estamos falando de uma cidade onde existem inúmeras igrejas imensas. Algumas têm milhares de pessoas. Será que na nossa cidade essas milhares de pessoas que se dizem cristãs estão fazendo algo tão poderoso, chamados filhos de Deus, têm vivido dessa maneira, impactando o lugar onde elas estão? Será que nós estamos tão cheios dessa natureza que nós conseguimos refletir o caráter de Cristo aonde nós estamos? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós fazemos um comparativo daquilo que acontece fora da igreja e dentro da igreja, nós vemos diferença. Nós vemos diferença da incidência de problemas conjugais, de problemas familiares, de problemas financeiros, de problemas de saúde, de problemas relacionais. Nós vemos uma grande diferença. Será que nós estamos vivendo isso? Ou ainda nós sofremos com algumas situações que nós sabemos que são absolutamente diferentes da imagem de Cristo? E talvez não nós, mas quando nós lemos algumas notícias sobre as igrejas, que agora tem até fuxico gospel, você fica sabendo das fofocas que acontecem nas outras igrejas, você fica sabendo de divisão, você fica sabendo de problemas, você fica vivenciando a tristeza que é o nome de Jesus sendo envergonhado por aquelas pessoas que se dizem filhos de Deus. Aqueles que deveriam viver com poder para expressar a natureza divina onde quer que elas estão plantadas. O que está errado? O que acontece com a gente que a gente não consegue ser a pessoa segundo o coração de Deus? Qual é a diferença que existe entre aquilo que Deus propôs para nós, o poder que nós recebemos de Deus para sermos feitos filhos de Deus, essa natureza divina concedida a nós pelo Espírito Santo, e o que de fato a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos dias ruins? O que acontece? Nós precisamos perguntar o que acontece numa sociedade cheia de desigualdade, de pobreza, de miséria. Será que as pessoas estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Será que a vontade de Deus está sendo feita na terra como no céu? Será que a luz de Jesus está brilhando nos lugares altos? E a pergunta que eu faço é porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é um lugar
O reino de Deus não é um ambiente, o reino de Deus não é uma aura que se estabelece quando se toca um louvor, mantra, não. O reino de Deus está em nós. Nós somos aqueles que portam as boas notícias do evangelho do reino de Deus. E quando nós entendemos que aquele que permanece nele, aquele que se diz discípulo de Jesus, deve andar como ele andou, a responsabilidade volta para a gente. Quando a gente lê Atos, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Atos, que conta a história de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja comprometida com o reino de Deus, onde todo um continente foi evangelizado sem canal de TV, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Quando eles pregavam, eram 3.000 se convertiam, depois 5.000, onde cegos de nascença eram curados, a sombra de Pedro curava as pessoas. Havia um movimento muito poderoso do Espírito Santo ali. E eu me pergunto, por que é que nós não estamos vivendo isso? O que acontece entre nós, o que acontece em nós, para que a gente não tenha essa dinâmica poderosa da presença do Espírito Santo em nós? Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que nós lemos todo mês, pelo menos. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja maravilhosa, que tinha dons. Capítulo 12 conta a história dela, mas era uma igreja extremamente carnal. Eles tinham problemas relacionais, eles tinham toda a sorte de problemas, eles eram elitistas, eles excluíam as pessoas, eles se juntavam para comer e comiam o melhor, deixavam os menores sem os mesmos recursos. Eles tinham problemas, eles não entendiam o que era o corpo de Cristo. E no momento da ceia, Paulo fala sobre isso. Ele fala para eles: vocês precisam se examinar, e vocês podem comer e beber desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ele fala que quem faz isso, faz porque ele não está discernindo o corpo do Senhor. Mas eu quero pegar o versículo 30, e eu usei isso como contexto, para dizer que na igreja existiam algumas pessoas numa situação. E a situação dessas pessoas na igreja é que haviam muitos fracos, muitos doentes e muitos que bebiam. Muitos. No meio de uma igreja que você leu o capítulo 12, eram cheias de dons. Ali numa igreja que teoricamente havia uma grande manifestação do poder, existiam também muitos fracos, doentes e muitos que bebiam. E o período que nós vamos ter nesses dias é para a gente entender por que ainda existe fraqueza espiritual na nossa vida. Por que muitas vezes nós estamos adoecidos espiritualmente? Porque entre nós, às vezes, existem aqueles que dormem. O que existe entre nós? Por que muitas pessoas estão à semelhança da igreja de Corinto, fracos, doentes e muitos que dormem? Porque existem situações, existem condições da nossa alma, e existem comportamentos que nós vivemos e vivenciamos, existem escolhas que nós fazemos que não podem refletir a natureza divina, que são contrários àquilo que Deus propôs para nós como cristãos. E isso faz com que nós enfraqueçamos. Nós somos fracos porque nós não temos a dimensão, o poder, a extensão e a manifestação dessa natureza divina. E é por isso que o nome da nossa ministração de hoje, nós vamos usar muitas vezes a palavra criptonita, para que a gente possa entender o que rouba a nossa força. Quem pode me dizer rapidamente o que a palavra criptonita te lembra? Vamos lá. Super-homem. O que era criptonita? Vamos lá. Um de cada vez. Tirar o poder. Que era a única coisa que deixava ele fraco. Era o super-homem. Ele tinha uma visão além do alcance, ele era poderoso, ele era o máximo, mas existia algo que, se ele fosse exposto, ele ficava fraco, ele podia até sucumbir. E o lance da criptonita é que ele não sabia o que ela era, até que ele descobre e consegue evitá-lo. Semelhantemente, eu vou usar essa palavra como uma metáfora para dizer que nós também temos em nossas vidas alguma criptonita. Existe no nosso coração algo pessoal, individual, que enfraquece esse poder de Deus,
que nos torna fracos e que nos torna doentes, que nos torna incapazes de expressar na potência que Deus quer a natureza divina. Se nós olharmos e fizermos um comparativo, e esse comparativo obviamente que é metafórico, sobre o super-homem e os superpoderes, e o super-homem não era desse mundo, mas nós como filhos de Deus também não somos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Ele tinha poderes sobrenaturais e nós como filhos de Deus somos empoderados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o poder, e esse poder é do Espírito Santo. Como pessoas desse mundo, nós estamos aqui, mas nós recebemos um poder que não é daqui, é o poder dos céus. Ele luta contra o mal e nós também lutamos. Ele protege e liberta os oprimidos por vilões, e nós protegemos, e nós ministramos, e nós pregamos a libertação daqueles que são oprimidos pelo diabo. Nós somos aqueles que têm a força que vem de Jesus, que é a estrela da manhã, e o super-homem tinha a força que vem do céu, do sol. E ao mesmo tempo existe algo que enfraquece o super-homem e algo que nos enfraquece. E essa fraqueza pode também nos destruir. E essa fraqueza não é facilmente reconhecível. É algo que você não vai reconhecer com facilidade. Então nós precisamos pensar do que nós estamos falando. E nós estamos falando do pecado. A gente não gosta muito de falar de pecado. A gente gosta de falar da graça, a gente gosta de falar do poder, a gente gosta de falar da natureza divina. Mas se você pensar com carinho e olhar para as pessoas que estão próximas a você, talvez famílias de pessoas próximas a você, você consegue identificar o estrago que o pecado faz? Você consegue discernir que existe um poder que o pecado exerce em nós, que destrói a força, enfraquece-nos e muitas vezes nos adoece espiritualmente. E nós precisamos nos levantar, se nós queremos deixar de viver uma vida espiritual capenga, para ter a dinâmica do poder do Espírito Santo nas nossas vidas e encarar de frente o que é que nos enfraquece, o que é que está nos destruindo, o que é que está nos afastando do propósito de Deus, de sermos agentes do reino que brilham forte à luz de Jesus. O que é isso? Sabe, a fraqueza que o pecado gera em nós é algo que vai nos definhando espiritualmente. O nosso salmista Davi, nós vamos falar um pouco sobre ele nesses dias. Ele fala o seguinte nesse capítulo que ele escreveu depois que ele se arrependeu: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, eu chorava o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, as minhas forças se acabaram, como um sereno que seca no calor do verão. Eu estava fraco, eu estava adoecendo, eu estava quase morrendo. O pecado estava fazendo isso comigo. Mais tarde, no capítulo anterior, ele fala dele: debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Eu vou adoecendo, eu vou ficando fraco por causa da minha iniquidade. É isso que me enfraquece. Tiago fala: o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nós entendemos que nós não podemos nos deixar enganar. O pecado é o que impede a potencialidade da natureza divina e o caminho da santificação, o caminho do arrependimento, o caminho da metanoia, o caminho da vida, identificando aquilo que nos enfraquece. É o caminho que Deus quer trazer para nós, para que a gente possa viver expressando a natureza divina. E eu quero que você tire esse conceito como uma base daquilo que nós vamos construir nos próximos dias. A nossa relação com Deus, a intensidade da nossa relação com Deus, a força daquilo que nós podemos e devemos vivenciar, porque Deus tem um propósito para nós. Eu brinco que às vezes a gente se conforma em morrer para o mundo, e a gente vive uma vida de morto-vivo. O que é ser cristão? É não fazer isso, não fazer aquilo outro, não fazer... É um código de coisas que não pode, quando não é nada sobre isso. É sobre isso também, mas é principalmente sobre aquilo que você pode ser.
sobre as promessas, sobre as grandiosas virtudes que existem em Cristo Jesus, sobre como a gente pode impactar e como a gente pode viver com intensidade essa presença de Deus. É a vida de Deus em nós, não é só a morte para o mundo, mas é a vida nova com Deus. Mas existe um outro ponto que também vai ser a base igualmente para isso, que é que quando você é inserido no corpo de Cristo, quando você conhece Jesus, quando você ama Jesus, você não tem uma relação só com Ele. Algumas pessoas acham que dá para ter, mas não tem. Porque a palavra fala que nós somos inseridos no corpo de Cristo. E aqui a gente tem uma expressão pequena do corpo de Cristo. Nós não somos o corpo de Cristo, nós somos uma pequena expressão do corpo de Cristo no mundo, em todo lugar. E quando nós entendemos que nós amamos a Jesus, nós somos parte de Cristo, nós temos uma responsabilidade com o corpo de Cristo. E isso é uma coisa muito desconfortável para você pensar, porque nós somos egoístas. A gente gosta de pensar que da minha vida cuido eu, e você não tem nada a ver com isso. Mas quando você faz parte do corpo de Cristo, as coisas não são bem assim. Quando você faz parte do corpo de Cristo, alguém cuida da tua vida e você também deve cuidar da vida de alguém. E tudo o que você faz traz consequências para o corpo de Cristo. O pecado que você comete conscientemente, voluntariamente, escolhendo pecar, traz consequências para o corpo de Cristo. E apesar de ser algo muito desconfortável, é muito bonito quando a gente entende que a gente é um em Cristo, que a gente tem o mesmo amor, que a gente tem a mesma fé, mas a gente também precisa entender que há implicações, que há responsabilidades, que o reino de Deus não é só um oba-oba de você ter todas as suas coisas boas que você recebe. Você tem responsabilidades para com o corpo. E essa vida vivida na presença de Deus é também uma responsabilidade que nós temos. E eu quero trazer para vocês uma história. A gente poderia usar vários exemplos disso na Bíblia. Mas eu quero trazer para você um texto que tem estado no meu coração já desde o começo do ano, que é de Josué. Você sabe quem é Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Ele está lá no Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito, e eles passam aqueles 40 anos no deserto, e o Moisés todo paciente. Vocês conhecem toda aquela história. Vocês não foram na quinta, a quinta vem até vocês, está vendo que coisa maravilhosa? E o que acontece? Em algum momento, Deus levanta Josué, que era um cara muito abençoado. E vocês se lembram que eles ganham a cidade de Jericó no grito, lembram, né? 7 voltas e tudo mais. E ali existia uma unidade, um coração. E eles estavam cheios de toda a direção que vinha de Deus. E Deus, então, no capítulo 6, bem no comecinho do livro de Josué, dá uma ordem para Josué. E essa ordem é a seguinte: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Vocês conhecem essa história? Beleza? Posso continuar? Se você não conhece, depois você pode falar com quem está do seu lado que fez assim, que ele vai te contar a história amanhã no café da manhã. Beleza? Então eu vou continuar. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Vão destruir tudo. Poupa Raabe, poupa a família da Raabe. Eles quebraram um galho, não fosse pela Raabe. Beleza? Beleza. Mas tem o seguinte: fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze, de ferro, tudo aquilo que é sagrado e pertence ao Senhor deverão ser levados para o seu tesouro. Queima tudo, destrói tudo, protege Raabe, de Raabe, tudo que é valioso você leva para o Senhor, vai ser consagrado. Essa era a ordem, uma ordem clara. Não tinha nada aqui que eles não pudessem discordar. Eles entenderam a mensagem. O que acontece é que no capítulo seguinte, o texto fala que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor
acendeu-se contra Israel. Quem se apossou? Quem? Acã. E a ira de Deus veio contra quem? Todos os israelitas. Como assim? Um faz o errado, todo mundo paga o pato? Pois é. E você vai ler que a palavra fala que os israelitas foram infiéis. Porque nós somos um só corpo. Porque nós somos uma só igreja. Porque a vida dupla que você vive, ela também atinge o corpo de Cristo onde você está inserido. Porque os pecados voluntários que você insiste em permanecer, porque você não quer ser liberto, elas refletem e elas trazem condenação sobre o corpo aonde você está inserido. Eu sei que isso é desconfortável, mas essa é a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade para com o corpo do Senhor. E a palavra de Deus na sequência diz que eles saíram ainda debaixo dessa maldição que eles se colocaram por causa de Acã. Foram uma cidadezinha desse tamaninho e eles foram detonados. Aqueles caras que tinham ganhado o Egito na base do berro, aquela vitória maravilhosa fez com que aquele mesmo povo fosse destruído e saísse correndo. 36 foram mortos. Naquele dia 36 famílias ficaram sem alguém muito especial, eram filhos, eram pais, por causa do pecado que estava sobre o povo. E os versículos 10 e 11 falam o seguinte: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Quem pecou? Mas não foi Acã, foi Israel que pecou. Violaram a aliança que lhes ordenei. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu: é verdade que eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi os despojos, uma bela capa feita no cara, eu gostava de uma roupa bonita, ele viu lá a capa, tem que ser meu, e catou. E ele também pegou 2,4 kg de prata, uma barra de 600 gramas de ouro. Eu cobicei e me apossei deles, eu enfiei tudo lá embaixo da tenda. Então, quando ele foi descoberto, quando as coisas vieram à tona, quando ele foi condenado, julgado pelo erro que ele cometeu, a palavra de Deus fala que a ira do Senhor se afastou de Israel. Agora a gente tem um contexto do Novo Testamento e um contexto do Antigo Testamento. E quando a gente junta as duas coisas, a gente olha para a igreja de Corinto, a gente vê que essa igreja tinha vários problemas, tinha vários pecados. Existia alguém ali que era um homem que estava em um pecado sexual, e Deus traz uma ordem direta para que esse cara seja retirado, seja expulso do meio do povo, mas ele devia ser alguém influente, sabe? Alguém que eles não queriam fazer aquilo. E essa resistência de toda essa vida que eles viviam, uma vida dupla, porque ao mesmo tempo que eles eram cheios de dons, eles tinham inúmeros pecados ali, fez com que Paulo fala: vocês quando forem cear, examinem-se, vejam que vocês não estão discernindo o corpo. E é por isso, por essa falta de discernimento, por essa falta de vocês perceberem as consequências dessa vida que vocês estão vivendo, que existe gente fraca, existe gente doente, existe gente que dorme. Esses pecados voluntários que vocês estão vivendo são daquelas pessoas que não entendem a importância e a relevância e os reflexos de estarem inseridos no corpo de Cristo. E esse é o senso que urge de responsabilidade que nós temos com o corpo. Aquilo que você faz reflete na vida do seu irmão. A vida que você tem, ela reflete na vida do seu irmão. O testemunho que você dá, ela reflete na vida do seu irmão. A pessoa que você é, o que você fala, o que você posta, os lugares que você vai, reflete na vida do seu irmão. Essa é a segunda coisa que eu quero que a gente use como base, porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Se você pensar numa dessas moças irresponsáveis, que vive a vida louca, que tem uma vida que ela curte tudo, e ela sai com todo mundo, e ela é muito feliz, ela é muito alegre, todo mundo gosta dela, mas ela não tem parada, é aquela doidinha. De repente essa
está doidinha, ela encontra um cara legal, de repente ela engravida desse cara legal. E aí você vai vendo essa doidinha virar uma mãe de família, você vai ver ela se portando com maternidade, você vai ver que aqueles dois resolvem se casar, e daqui a pouco eles têm um outro filho, e você vai vendo que toda a vida daquela doidinha começa a mudar. Ela quer ser uma boa mãe, ela quer entender um pouco de nutrição, ela precisa parar de beber, ela precisa parar de fumar, afinal de contas ela está grávida, ela tem que cuidar do bebê. E esse senso de responsabilidade que agora ela tem com a família faz com que ela seja uma pessoa completamente diferente. É esse senso de responsabilidade que nós precisamos ter. Nós somos uma família, nós somos um corpo, tudo que nós fazemos afeta uns aos outros, nós precisamos entender isso. 1 Coríntios diz o seguinte, um texto também muito conhecido, 1 Coríntios 10. Fala o seguinte, alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. E olha com o que essa palavra é linkada. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses e sim os dos outros. Você quer fazer tudo o que você quer? Você quer fazer tudo o que você tem vontade? Mas e o outro? Como isso vai se interpretar? Será que você está ferindo alguém quando você vive a vida que você vive? Será que você está dando um bom testemunho dentro da sua família? Para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos? Você quer que os seus filhos reproduzam exatamente a vida que você vive? Nós temos um senso de urgência de entender a nossa responsabilidade para o corpo de Cristo. Nós podemos tudo, mas muita coisa nós não devemos, porque nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Em Filipenses 2, também conhecido, fala o seguinte: não façam nada por interesse pessoal. Para de viver uma vida exclusiva, de cantor solo. Não viva assim. Você não pode viver por seus desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo pensar que Cristo Jesus. E essa é a nossa nova natureza, esse é o nosso novo chamado, essa é a comunidade para a qual nós estamos inseridos. E Deus nos chama para nós nos levantarmos. Deus nos chama para nós resplandecermos a glória do Senhor que brilha sobre nós. Existe uma luz que brilha sobre nós, existe uma luz no meio das trevas. Nós estamos inseridos num período de trevas, de maldade, de violência, de gente egoísta, das pessoas buscando seus interesses. Nós somos a luz que deve brilhar, a luz de Jesus, e a gente deve se perguntar por que essa glória não está sendo revelada. Por que existem muitos fracos? Por que existem muitos doentes? Por que existem muitos que dormem? E talvez a gente responda que isso acontece porque eles estão sendo atingidos pela criptonita espiritual, mas as trevas vão vencer a luz. Quando nós pensamos naquilo que nós podemos viver e vivenciar em Cristo, nós temos duas opções. Ou a gente aceita uma vida cristã fraca, sem poder, aquela vidinha mais ou menos, vai na igreja, lê uma Bíblia lá no meio da semana, um devocional do Café com Deus Pai, Whey com Deus Pai, Coquinha com Deus Pai, dá aquela ledinha assim no caminho, e já fiz o meu devocional de hoje, está feito. Aquela vida espiritual sem manifestar nada daquilo que Deus tem, sem a excelência do poder de Deus. Ou a gente busca abraçar e viver essa vida poderosa que reflete o reino de Deus. Pode ser que você saiba o que tem debaixo da sua tenda. Pode ser que você já saiba. Pode ser que a criptonita não seja algo que você desconhece. Pode ser. Mas pode ser que você não consiga identificar aquilo que está te enfraquecendo. A boa notícia é que o amor de Deus é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Essa é a boa notícia. Que nós estamos debaixo da graça de Deus e ninguém, absolutamente ninguém vai se perder, porque a graça de Deus é sempre suficiente. Mas se você estiver lutando contra algo específico, nós vamos ter uns dias para orar e pensar um pouco sobre isso. Quero deixar algumas perguntas para a sua reflexão, então, nessa noite, que são duas.
O nosso potencial em Cristo inclui possibilidades quase inimagináveis. Você não sabe do que você é capaz, cheio do Espírito Santo de Deus. Você não sabe como Deus pode usar você, se você se dispuser nas mãos de Deus, e você fizer um compromisso com Deus, e falar para o Senhor: usa-me, eis aqui as minhas mãos, eis aqui os meus pés, eis aqui a minha boca, eu quero que o Senhor me use para a tua glória. Se você estiver disposto a fazer essa oração, você tem que estar preparado para as consequências, porque você não sabe o que esse poder pode gerar na sua vida. Mas nós podemos perguntar: como isso inspira você a explorar o potencial da sua identidade em Cristo? Você se sente motivado a falar: Senhor, eu quero saber que negócio é esse. Deixa eu cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero mais. Eu não quero ser mais ou menos. Eu quero entender se eu sou bom em tantas coisas, se eu tenho buscado a excelência em tantas coisas na minha vida. Por que eu não vou buscar a excelência em viver o reino de Deus? Por que eu não vou buscar o poder de Deus para ser excelente em todas as coisas? A primeira pergunta seria: em quais áreas da sua vida em que você não vê nenhuma expressão da natureza divina? Você olha e fala: aqui não tem Deus. Que lugar é esse? Que lugar é esse? A segunda pergunta é: você tem essa consciência do corpo de Cristo? Você vive na sua vida discernindo o corpo de Cristo? Você entende como as suas ações individuais refletem no corpo de Cristo? Você entende o propósito pelo qual Deus colocou você onde você colocou, onde Ele te colocou? Você entende se você tem brilhado ou não no meio dessa geração corrupta e perversa? Nós temos um poder disponível, mas há algo que nos enfraquece. Nós queremos mais desse poder. Nós queremos entender o que Deus vai fazer através de nós. Nós somos colocados e inseridos num corpo, e todas as nossas ações refletem no corpo de Cristo, porque nós somos um. Nós somos um só corpo. E se nós não discernirmos o corpo de Cristo, entre nós haverão aqueles que estão fracos, haverão aqueles que estão doentes. E infelizmente, você vai se lembrar de alguém? Tem aqueles que dormem. Que nós não sejamos aqueles que dormem. Aqueles que dormem em cima da prata escondida na tenda. Porque ainda tem tempo. E o tempo é hoje, enquanto o Espírito Santo está disponível para falar com você. Vamos orar por isso. Senhor, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa dar continuidade a essa palavra em nossos corações. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a identificar o que nos enfraquece, o que rouba a nossa força, o que nos afasta de Ti, o que nos cega, o que nos impele a permanecer no pecado, a viver e a devorar as coisas do mundo, a gostar muito mais de passar um tempo longe de Ti do que contigo, Senhor. E é por isso que nós pedimos que o Senhor nos direcione com a Tua graça, com o Teu amor maravilhoso, para que possamos ao final entender o Teu propósito nas nossas vidas. Esse é o meu pedido para mim, Senhor, e esse é o meu pedido para cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém? Amém.